A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 10, Jovens, que tem como título Sonfonias. O dia do juízo está chegando, amém? Dando prosseguimento aos nossos comentários bíblicos das lições bíblicas deste trimestre, das lições jovens, ao qual nós estamos estudando os profetas menores. E hoje chegamos no livro do profeta Sonfonias. Então é este profeta ao qual nós iremos estudar na lição de número 10, Jovens, ao qual trataremos sobre o livro do profeta Sonfonias, que tem como título a lição de número 10, Sonfonias, o dia do juízo está chegando. Pois bem, Sonfonias, meus amados irmãos, ele foi o único profeta menor de linhagem real. Anote isso, que isso é importantíssimo você falar. Ele foi o único profeta menor de linhagem real, porque ele descendia do rei Ezequias e ele profetizou durante o reinado do rei Josias. Então, Sonfonias, juntamente com Joel e Zacarias, salienta o dia do Senhor. Por isso é o tema da lição bíblica Sonfonias, o dia do juízo está chegando. Porque esses três profetas menores salientaram muito, deram muita ênfase a esse dia do Senhor. Não que os outros não falassem, porque os outros também falaram. Os irmãos perceberam isso ao longo dos nossos comentários bíblicos. Mas aqui nós vimos Sonfonias, meu irmão, que ele vai vir apelar uma última vez ao povo para que retorne a Deus, antes que um poderoso exército inimigo desfeche com um ataque punitivo. Então vamos lá ao comentário do livro do profeta Sonfonias. Então Sonfonias significa o Senhor esconde ou o Senhor protege. Meu irmão, como falei anteriormente, o profeta é o único dentre os profetas menores que tinha parentesco com a linhagem real. Isso dos profetas menores. Então, sua genealogia, meu irmão, se encontra no primeiro versículo do livro que leva o seu nome, ou seja, em Sofonias 1:1. Isso já está lá. Observamos que foi tetraneto do rei Ezequias. Então, possivelmente, era de Jerusalém e influiu nas reformas religiosas do tempo do rei Josias. Então, o relato, meus amados irmãos, do livro de Sonfonias, juntamente com o de Naum e Abacuque, procurou alertar o povo a voltar a Deus antes que o ataque militar e arrasador dos caldeus, ou seja, dos babilônicos, atingisse todo o povo e fosse tarde demais. Esse livro foi escrito, meu irmão, por volta do ano 620 antes de Cristo, e o tema do livro de Sonfonias é o dia do Senhor. Não poderia de ser outro título, porque ele vai enfatizar isso em seu livro, o dia do Senhor, principalmente os seus efeitos sobre Judá, que tinha sofrido 50 anos de crueldade e opróbrio sob os reinados de reis maus que estavam reinando ali no reino do sul, que era o rei Manassés e o rei Amon, reis maus. Então, durante 50 anos, Judá ficou sob o reinado desses dois homens, que foram reis maus. Então, o paganismo, meu irmão, e a corrupção alcançaram o auge em Judá durante esse tempo, desse reinado. No ano 640 a.C., foi quando Josias foi coroado rei. Isso no Reino do Sul. Então, 12 anos depois, iniciou uma grande reforma religiosa. Porém, o povo não cooperou, e por isso teve pouco êxito. Nínive ainda não tinha sido arrasada, porque Sofonias fala de Nínive em Sofonias 2:13. E Babilônia, que até então era vassalo da Síria, já estava em antecedência, porque era o reino da Babilônia que iria fazer o reino do sul, chamado Judá, de cativo. Então, anos depois, meu irmão, a própria Babilônia iria conquistar a Síria e, posteriormente, Judá. Jerusalém se encontrava, meu irmão, em estado lastimável. Seus profetas e sacerdotes tinham aderido à imoralidade, idolatria e insensatez. A cidade continuava palmilhando a estrada de trevas, mesmo após várias medidas disciplinares de Deus.
visando a mudança de sua conduta rebelde. Então vamos comentar agora, depois desse fundo histórico que fizemos sobre o livro de Sofonias, vamos comentar os capítulos do livro de Sofonias, o profeta menor, qual estamos estudando hoje. Então, Sofonias, meu irmão, do versículo 1 ao 6 do capítulo 1, ele vai falar da destruição futura. Ou seja, depois de se apresentar, Sofonias agora começa bruscamente sua profecia, dizendo que o Senhor vai consumir todas as coisas sobre a face da terra. Meu irmão, não é uma oração simbólica, mas sim uma proclamação da futura destruição da terra. O profeta inicia predizendo o fim de tudo e depois recua aos poucos, salientando o julgamento de Deus sobre nações específicas e o seu próprio povo, porque o julgamento não vai vir apenas para as nações, mas vai vir também contra o seu próprio povo. Então, contudo, meu irmão, sua declaração introdutória procura despertar Judá e trazê-lo de volta ao caminho reto, pois será incluído nesse grande holocausto se não se arrepender, porque estudamos também sobre a misericórdia de Deus. Sofonias, capítulo 1, do versículo 7 ao 18, ele vai falar aquele dia, ou seja, esse trecho de Sofonias é um dos mais pavorosos dentre todos os relatos dos profetas menores. Por quê? Porque neles encontramos uma narração espantosa, meu irmão, sobre o terrível dia do Senhor. Observe as frases sinônimas que Sofonias usa para descrevê-lo. Isso em Sofonias capítulo 1. No versículo 15 ele fala dia de angústia, dia de indignação, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. E no versículo 16 ele fala dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres alta. Então, meu irmão, esse trecho de Sofonias, ele é considerado um dos mais pavorosos dentre todos os textos dos profetas menores. Então, acrescentando a estas expressões, outras de igual modo assustadora, o profeta deixa bem claro que o tal tempo será tão extraordinário que fará do levante um covarde, que fará do valente um covarde e do corajoso um ser apavorado, meu irmão. A primeira parte dessa mensagem, que vai Sofonias, capítulo 1, do versículo 7 ao 13, diz respeito a Judá. A segunda parte, dos versículos 14 a 18, inclui toda a terra, meu irmão. O versículo 18 indica que tentar subornar Deus com ouro e prata é inútil. Deus não é um Deus de barganha. Então o fogo do seu zelo, meu irmão, alcançará todos, e a consumação será total. Nada poderá salvar o homem naquela hora. Então vemos, meu irmão, que o castigo divino, principalmente sobre Israel, atinge 3 grupos de pessoas: os oficiais e filhos de reis, Sofonias 1:8, os homens cruéis e violentos, Sofonias 1:9, e os que são indiferentes às coisas de Deus, Sofonias 1:12. Então, meu irmão, a ira destruidora do alto inundará Jerusalém, Judá, as nações vizinhas e até os confins da terra, vindicando o Senhor. Fechadas estarão a porta da graça, meu irmão, da compaixão e da misericórdia, e não haverá mais piedade. O capítulo 2, meus amados irmãos, do livro de Sofonias vai falar sobre as sentenças das nações. Então, antes de predizer o castigo que assolará os povos ao redor de Judá, Sofonias agora convida o povo a se consagrar e buscar a Deus antes que venha o dia da sua ira. Sofonias 1, versículo 1 ao 3 do capítulo 2, vocês vão ver isso, que Sofonias está dizendo: buscai ao Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão. Meu irmão, se assim fizesse, o povo encontraria refúgio, porque estaria escondido do furor que vem do alto, escaparia do julgamento que estava se aproximando. Meu irmão, a lista de cidades e países que estão em seu relato representa todas as nações em volta de Israel. Note, pelas posições geográficas, vai vir juízo sobre a Assíria,
que tem como capital a Nínive, está ao norte. Vai vir sobre a Etiópia, que está ao sul. Vai vir sobre Moabe e Amon, que está ao leste. E sobre a Filístia, que está ao oeste, representada pela cidade de Gaza, Asdote, Aquelon e Ecrom. Meu irmão, a Filístia será destruída, não restando um só morador. Seu litoral será pastagens para ovelhas e refúgios. As cavernas nas rochas, meu irmão, da borda do mar. Então tudo aquilo seria refúgios para pastores. Os judeus dominarão a terra e nela apacentarão seus rebanhos. Moabe e Amon serão como Sodoma e Gomorra, campos de urtiga e poços de sal. Também serão possuídos pelo povo de Deus. Etiópia será morta pela espada do Senhor. Nínive, que aqui está representando a Síria, porque é a capital da Síria, será um deserto e rebanho descansarão nela. Animais selvagens ali habitarão. Meu irmão, será uma espécie de zoológico oriental, onde antes havia obras-primas de cedros, de mármores, restarão somente ruínas e monte de lixo. Tudo isso está no capítulo 2 do livro de Sofonias. Já no capítulo 3, ele vai começar falando agora a sentença de Jerusalém. Sofonias capítulo 3, do versículo 1 ao 7, vai falar sobre a sentença de Jerusalém. Israel também não ficará isento do juízo do Senhor, meu irmão. Nós falamos isso anteriormente. Que o juízo vai vir sim sobre as nações inimigas, sobre as nações que estão ao redor de Israel, mas também virá sobre o seu povo, porque foi um povo que não se arrependeu. Então, meu irmão, Jerusalém é verbalmente lacerada pelo profeta. Ele fala em Sofonias capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende, meu irmão, ninguém por sua presunção, meu irmão. Então não aceite disciplina, por isso seus moradores são indisciplinados. Meu irmão, Sofonias está mostrando que os povo de Deus, os israelitas que estavam habitando naquela época ali, naquela localidade, não confiavam no Senhor por se julgarem autossuficientes. Eles não se aproximavam de seu Deus, o que demonstra atitude soberba e rebeldia. Então seus príncipes são iguais a leões que devoram em lugar de proteger os súditos. Seus juízos são como os lobos que cruelmente exploram o povo ao invés de administrar-lhe justiça. Seus profetas são levianos, frívolos e bajuladores de si próprios. São falsos, meu irmão, e sem mensagem divina para comunicar. Até seus sacerdotes praticam abominações no templo e violam a lei sagrada. Não observam os preceitos de Deus e nem ensinam, meu irmão, o povo a andar conforme seus estatutos. Isso está tudo lá em Sofonias, capítulo 3, versículo 3 e 4. Meu irmão, o arauto divino procura lembrar Judá que serve a um Senhor justo, que não peca e nem erra. Suas ovelhas, portanto, devem seguir exemplo do seu Senhor e não o dos outros rebanhos que vivem corrupta e impiamente. Meu irmão, estas nações serão exterminadas pela ira de Deus, e se Israel persistir em se conduzir da mesma maneira que elas, terá destino semelhante. Meu irmão, a queixa sentida do amável Pai soa nos ares, conforme o versículo 7 do capítulo 3. Ele disciplina seus filhos, castigando-os para o seu próprio bem. Após várias e várias tentativas de trazê-los a si, o Senhor vê que não querem aceitar nem cumprir suas instruções. Logo ao acordar, já pensam em ultrajar sua justiça com atos devastos e depravados. Mas o dia do júbilo do Senhor está chegando. Então Sofonias agora vem encerrar o seu livro relatando o lado alegre do dia do Senhor. Porque o juízo vai vir sobre as nações, sobre Israel, mas o dia de júbilo do Senhor vai chegar. E essa é a parte alegre do dia do Senhor, que vai salientar a salvação do remanescente de Israel em meio à destruição das nações. Suas profecias falam da época agora messiânica, meu irmão. Quando Cristo voltar para restaurar Jerusalém e habitar entre seu povo como seu único e verdadeiro Deus. Isso é quando Cristo voltar depois da grande tribulação com a igreja para estabelecer seu reino aqui nesta terra. Então, meu irmão, Sofonias começa agora demonstrando os judeus que permanecem firmes a Deus e esperarem nele.
Não somente no sentido de aguardar o dia do despojo, mas principalmente de ter esperança ou confiança na salvação do Senhor, que virá e não tardará, meu irmão. O dia da ira do Senhor virá, e as nações, assim como Jerusalém, serão julgadas e consumidas pelo fogo do seu zelo. Portanto, meu irmão, este holocausto servirá para purificar os fiéis, que unidos em espírito servirão a Deus, conforme o capítulo 3, versículo 9 de Sofonias. Então, meu irmão, os dispersos de Israel vão voltar a Jerusalém, a sua pátria, a sua terra. Do ponto mais longínquo do seu cativeiro retornarão. É isso que fala o versículo 10. Da além dos rios da Etiópia virão, trazendo sacrifícios de louvor e gratidão ao Senhor, meu irmão. Os que restarem de Israel, o povo modesto e humilde deixado em Jerusalém, ou melhor, os que forem piedosos, Deus os guardará do fogo do furor e continuarão confiantes no seu Salvador. Serão como ovelhas dóceis, que descansarão na presença do seu bom pastor, sem medo ou ameaça de invasores vorazes. O capítulo 3, do versículo 14 a 18, vai falar sobre canta, ó Israel. Nesse trecho, o profeta convida o povo a entoar um hino de louvor ao Senhor. Animado, pede que Israel cante e se regozije e de todo o coração exulte. É ocasião de festa porque Deus está no meio do seu povo. Versículo 15 e 17 de Sofonias 3. Então o Senhor, sabendo, meu irmão, que agora os filhos de Israel lhe pertencem inteiramente, lança fora as sentenças e os inimigos que eram contra eles. O seu maior desejo diante dessas boas novas é congregar os seus remidos e deleitar-se neles com alegria, renová-los com seu amor, regozijar-se neles com júbilo. Sofonias 3,17. Eis, portanto, meu irmão, um dos grandes mistérios divinos. O poderoso Senhor e Salvador, sendo Deus justo e zeloso, é também um Deus que expressa real gozo em poder ter comunhão com os pecadores arrependidos. Então, o cântico de júbilo, então, não é somente comunhão com os pecadores arrependidos. O canto de júbilo, então, não é somente para o Israel da história, meu irmão, mas para todos os que fazem parte do Israel da eternidade, ou seja, a Sião universal que descerá do céu, e nela estaremos nós também, que compomos a igreja, porque nós somos também o Israel de Deus, que compomos a igreja de Deus, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. E para encerrar o seu livro, nos versículos 19 e 20 de Sofonias 3, ele vai falar um nome e um louvor, ou seja, a conclusão de Sofonias trata da volta de Israel à sua terra, ou seja, ao seu lar. Seu ponto de vista histórico enfatiza o retorno dos judeus da dispersão, o dia glorioso do seu retorno a Jerusalém. Os que atormentam o povo de Deus se defrontarão com ele, meu irmão, e serão destroçados naquele grande dia do Senhor. O pastor busca, meu irmão, as ovelhas que tanto sofreram e que estavam tão longe do aprisco. Sua ignomia será transformada em glória e estarão unidos sobre o seu rei, o povo de um nome e um louvor. Do ponto de vista espiritual, meus irmãos, o profeta está predizendo a restauração final e completa da família universal de Deus. O Messias a todos acolherá. O reino será estabelecido e para sempre serviremos e louvaremos, unidos ao Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele virá. Cristo virá. E é isto que trata o livro de Sofonias, ao qual nós comentamos nesta lição de hoje. Amém, meus amados irmãos? Como nós sempre falamos, os irmãos devem ler a lição bíblica, aqueles que tiverem um livro de apoio, leiam, e complementando o que não está no livro ou enfatizando o que já está no livro e o que já está na lição bíblica, nós fornecemos esse subsídio extra para os irmãos assim levarem para a sala de aula e fazerem com que seus alunos cresçam tanto na graça quanto no conhecimento do Senhor Jesus
Cristo. E assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando mais uma podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E nessa aula nós comentamos a lição de número 10, Jovens, que fala sobre sofonias. O dia do juízo está chegando. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio da sua escola bíblica dominical.